Deus abençoe. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre toda a sua família neste momento. Estamos aqui para realizar mais uma oração dessa grande corrente de oração. Tem edificado diversas vidas, diversas casas, diversas famílias para a glória de Deus. A você que está aqui pela primeira vez neste canal de oração, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui para unir a minha fé com você e orar por você nessa noite. Eu tenho a resposta de Deus para a sua vida, porque eu estava em oração com o Senhor e certamente Deus falou algo no meu coração muito forte. Eu quero transmitir a você. Não creio em acaso. Eu creio que Deus preparou este momento para unirmos a fé e certamente Ele nos ouvirá. Você crê nisso? Quero pedir a você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscrever nesse canal, tá bom? Se inscreva aqui neste canal e certamente você será muito abençoado, porque nossos conteúdos serão enviados aí pelo YouTube, diretamente aí no seu celular. As orações que fazemos aqui nessa corrente de oração será enviada aí diretamente no seu celular para a glória de Deus. Amém, queridos? Faça isso. Também pode, você que pode compartilhe agora nesse exato momento, porque existem mais pessoas que precisam ser edificadas debaixo desta oração. Eu quero orar aqui por você nesta hora, mas existem pessoas que precisam ser alcançadas, edificadas, e você pode ser essa ferramenta para a glória de Deus. Não importa o horário que essa pessoa vai acompanhar, talvez ao vivo conosco aqui agora, talvez em outro horário, não importa. Independente do credo, independente da religião, independente, do dogma que ela tenha, independente. Eu não vim aqui pregar religião, eu vim aqui pregar Jesus, e eu sei que Ele preparou esse momento aqui, gratificante, para eu orar por você, tá bom? Certamente Deus nos abençoará, tá bom? A base dessa corrente é o Salmo 50, no seu verso de número 15, onde o Senhor diz: me invoca no dia da sua angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Você crê nessa palavra? O Senhor vai glorificar o nome dEle sobre a sua vida, sobre a sua casa. Acredita nisso? Eu creio. Eu estava aqui lendo, meditando na palavra, como de prece, antes de entrar aqui nesta oração. Certamente o meu coração ele é preparado em Deus. Eu não peço uma palavra para entregar. Eu peço a palavra para o meu coração. E quando Deus ministra ao meu coração, certamente Ele mostra a necessidade dos servos dEle. A necessidade das pessoas que estão aí neste momento agora, como você, assistindo esta oração. A necessidade espiritual de ouvir a sua voz. E Deus ministrou muito forte ao meu coração aqui nesse momento. Eu estava aqui em comunhão e Deus mandou eu falar para alguém aqui hoje nessa noite que Deus quer te habilitar espiritualmente, querido e querida. Deus quer te habilitar espiritualmente. E quando Deus te habilita espiritualmente, tudo faz sentido. Tudo passa a fazer sentido. Se você crer que Deus nessa noite Ele vai te habilitar espiritualmente, escreva seu nome e coloque à frente do seu nome: eu creio. Escreva isso. Eu creio. Eu creio. E daqui a pouco eu vou falar o que Deus vai colocar nas suas mãos, mas por meio da sua palavra. Eu quero orar com você nesta hora, eu quero orar por você neste momento. Inclusive eu vou orar hoje os Salmos 16. Nós vamos orar os Salmos 16 com você. Vamos unir a fé. O mundo espiritual desses dias, querido, ele está aguçado. E uma coisa nós precisamos entender como igreja, como servos de Deus, e talvez até você que está aí, que nem congrega. Talvez na sua vida muitas coisas dão errado, muitas coisas não fazem sentido. Talvez tudo que você começa não termina, tudo que você tenta não dá certo. Parece que você enfrenta mais dificuldade do que obter vitórias.
Eu quero ser ferramenta de Deus para você hoje nessa noite, dizer para você, eu tenho uma resposta de Deus para você hoje. Para tudo que você está vivendo, de adversidade, o porquê das aflições. Quando nós se conhecemos em Deus, e se conhecer em Deus, querido, vai muito mais além do que saber o seu nome físico, o seu nome registrado em cartório, mas sim saber a sua identidade nas regiões celestiais. Porque o Pai, Ele constituiu a todos nós uma identidade nas regiões celestiais. E certamente, essa identidade ela é muito maior e mais relevante que a nossa identidade física. Até porque a nossa vida só vai fazer sentido quando eu conheço essa tal identidade e aceito viver essa identidade. Existem pessoas que muitas das vezes se encontram em um vazio, em uma angústia, encontram vazias, sabe, incompletas, amarguradas, até mesmo depressivas, porque ainda não vivem o propósito de Deus. E todas as vezes que o inimigo trama contra a vida dela, ela esmorece. Quantas são as pessoas que já perderam a vida e que muitas das vezes Deus tinha na vida dela propósitos, ministério. A gente somos acostumados a ouvir que na vida de quem Deus tem promessa, não morre. Mas temos muitos exemplos na Bíblia de que mesmo aqueles que Deus tinha promessas, morreram. Lembra de Tiago? Tiago recebeu ameaça. E você sabe que a igreja não estava orando por ele, por a igreja não estar orando. Não houve livramento na vida dele. E Tiago morreu à espadada, ao fio da espada, da sentença de Herodes, porque a igreja não estava em oração. Certamente, Deus tinha propósito na vida dele. Moisés, quando fora libertar o povo do Egito, Deus falou que Moisés conduziria o povo até a terra prometida. E você sabe que no meio do caminho, Moisés morreu. Então está aí um exemplo de que até quem tem promessa pode morrer. Muitas das vezes por se perder no meio do caminho, ou muitas das vezes por não orar, não ter uma vida de comunhão, não se aprofundar nas coisas de Deus, sabe? Não levar uma vida com Deus. E muitas das vezes por tropeçar. Então Deus está falando para você, hoje nessa noite, eu preciso entregar uma chave nas suas mãos nessa noite. Eu preciso entregar uma chave nas suas mãos que abrirá, não janelas, mas abrirá portas nas regiões celestiais. E essas portas que se abrirão nas regiões celestiais, certamente, querido, fará com que o destravar da parte de Deus aconteça sobre a sua vida. Você acredita nisso? Repara o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. E no seu verso de número 18. Olha o que Jesus falou para Pedro. Olha a revelação. Olha a profundidade. Olha a entrega. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Verso 19, e lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar nos céus também será desligado. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Entenda isso, querido.
Depois de uma resposta precisa de Pedro, e você sabe que a pergunta de Cristo nesse dia foi: o que andam falando aí que eu sou? Toda pessoa que vive debaixo de informações, debaixo de falácia, palavras, ou daquilo que falam, que dizem, nunca vai alcançar o nível de profundidade a qual Deus quer colocar sobre a vida dela. E uma lição já tiro aqui hoje para mim e para você. Você quer se aprofundar em Deus, você quer se conhecer em Deus, então não viva de informações. Busque ao Senhor. Tenha uma convicção do que Cristo é para a sua vida. O que Deus é para a sua vida. O que representa Deus na sua história, na sua vida. Quem é Deus para você? Não viva de informações, mas busque em Deus uma experiência que te conecte ao mundo espiritual, porque as experiências, elas vão nos conectar ao mundo espiritual. E muitas das vezes, as experiências que vão te conectar ao mundo espiritual são aquelas em que você suporta as pressões. São aqueles momentos que você suporta as defumações, as injúrias, as calúnias, as mentiras. Porque os fariseus, eles falavam que Cristo era isso, Cristo era aquilo, e muitos dos discípulos deram ouvido. Mas Pedro, ele não deu ouvido, ele resistiu. Sabe por quê? Porque o diabo, ele vai vir com muitas palavras para distorcer a sua fé, para distorcer a sua crença, para distorcer a sua vida com Deus, para dizer para você que não faz sentido, para dizer para você que não vale a pena orar, que não vale a pena buscar, que não vale a pena, que no final tudo é a mesma coisa, mas é mentira do diabo. Muitos falavam que Jesus era Jeremias, Jesus era aquilo, ou seja, eram homens. Jesus era homem, mas nunca Deus, nunca reconheciam. É como as pessoas olham para você e falam muitas das vezes: e o seu Deus? Cadê seu Deus em meio a essa situação? Deus só pode manifestar nas áreas que eu acredito. Ele só pode se revelar nas áreas que eu dou acesso para com Ele. Ele só pode se revelar para mim quando eu estou disposto a ver e receber a revelação que Ele tem para a minha vida. Você sabe que Pedro, ao ouvir o que falavam, ele não se corrompeu, não se vendeu, não mudou o seu posicionamento. Assim eu e você temos que ser. Independente do que falam, do que dizem, você não pode viver de informações. Você tem que viver de uma experiência com Deus. Você tem que viver e levar uma vida de convicção em Deus. E o que faz o homem de Deus e a mulher de Deus ter uma convicção em Deus é a vida de intimidade que ela está levando ao Senhor, com o Senhor. Quando Jesus olha para ele e fala: Pedro, para mim, o que você acha? O que dizem que eu sou? Falas tu. E Pedro disse: para mim, tu és o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. E aí você sabe que Cristo fala para ele: quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o meu Pai. Isso é coisa do Espírito. Sabe por que você acessou as regiões celestiais? E toda pessoa que já vive segundo a vontade de Deus, ela não é influenciada, ao contrário, ela influencia. E você precisa entender, as palavras de críticas, as palavras de defamações, ela não pode te influenciar. Ao contrário, porque toda pessoa que acessa o mundo espiritual, ela está firmada em Deus. E você precisa estar firmado em Deus, para que quando as críticas virem, as palavras virem, os questionamentos virem, as acusações virem, você permaneça firmado na verdade que é Cristo. Cristo é a verdade. Por isso em Hebreus está escrito: olhando para Ele. E olhar para Ele não se trata simplesmente de olhar
Não. Olhar para ele se trata de ter convicção de quem ele é na sua vida. Quem é o Senhor na sua vida? A resposta, muitas das vezes, eu não preciso me justificar. Eu não preciso e você não precisa se justificar para o diabo. Mas muitas das vezes ele cria situações para que você possa negar e duvidar de quem é Deus na sua vida. Deus é o seu Pai. Deus, ele é o seu Pai. Lembra quando Jesus vai para o deserto? Satanás olha para ele e fala assim: tu és o Filho de Deus. Foi a primeira palavra do diabo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Porque o diabo, ele sempre vai querer ferir. Ele sempre vai querer entrar na paternidade e dizer: será que Deus é o seu Pai mesmo? Você tem convicção de que Deus é o seu Pai? O que Deus é para você? E aí Jesus fala: opa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de meu Pai. Jesus dá uma resposta para o diabo, não debatendo, mas tendo convicção de quem ele é. Ele não muda o seu pensamento pelaquilo que o diabo está falando. Se tu és o Filho de Deus, porque o diabo muitas das vezes vai vir e vai falar: você é serva de Deus mesmo? Você é isso mesmo? Porque o diabo sempre vai dizer que você não é o que Deus quer que você seja. E muitas das vezes, tantas pessoas que, por causa que o diabo falou, a situação que ele arrumou, elas estão se vendendo ou se deixando influenciar. E Deus não te levantou para ser influenciado, mas para influenciar vidas, pessoas, famílias. O Jesus que é convicto de quem ele é, filho, ele sabe que ele é filho. E o filho sabe que tem um pai. Ele diz: eu não vou cair na sua, diabo. Eu não vou transformar pedra em pão. Eu vou viver o propósito. Eu não vou ser influenciado. Porque antes de eu estar aqui, Jesus não falou isso. Mas entenda, antes de Jesus estar no deserto, há poucos, podemos dizer há poucas horas, Jesus estava descendo as águas. E o Pai bradou no céu dizendo: esse é o meu filho. Se Deus já falou que você é, quem são os homens ou o diabo para dizer que você não é? Se Deus já determinou que você seria isso, você será isso. Se Deus falou que você ia chegar, você vai chegar. Quantas são as pessoas que estão se perdendo em meio à circunstância, à dificuldade? Porque o diabo quer usar a circunstância, a necessidade e talvez a carência para fazer as pessoas perderem a identidade. Deus está falando para você: tudo que eu não quero é que você perca a identidade. Você sabe quem eu sou? Se você sabe quem eu sou, você sabe quem você é. Jesus sabia que Deus era Pai, então ele sabia que ele era filho. E sabe o que Jesus falou? Pode o filho pedir pão? Não para o diabo. Jesus vai falar isso lá na frente. Pode o filho pedir pão para o pai e teu pai lhe dá uma pedra? Querido, pai não dá pedra para filho. Pai dá pão para filho. Pai, ele não tem intuito de fazer um filho sofrer. Mas em todo sofrimento, o pai lhe dá um ensinamento. Jesus falou: não vou transformar pedra em pão, porque eu tenho convicção. Eu sou filho. E o único que não acredita é você. Por isso que eu não posso me deixar influenciar. Pedro não se deixou influenciar. Sabe o que Jesus falou para ele? Apareceu uma pedra no meio do seu caminho. E toda vez que a pedra aparece, é uma interrogação. Quando a pedra aparece, é uma dúvida. Toda vez que uma pedra aparece no seu caminho, é um questionamento, dizendo: você vai cair, você vai tropeçar, você não vai conseguir, você não vai passar. Isso é um empecilho. Não olhe para as pedras que apareceram no seu caminho como empecilho. Olhe para as pedras que veio diante do seu caminho como propósito. E quando você entende que as pedras que aparecem em seu caminho são propósitos, certamente você se conhece em Deus, você rompe. E Deus está falando: você precisa romper em mim, romper nas regiões celestiais, romper. A exemplo, Jesus, quando vai visitar Lázaro, ele está morto, tinha uma pedra. Alguém já até falou: já era, Jesus morreu,
a pedra está lá. Jesus falou, não pensas que eu vim até aqui para essa pedra continuar no caminho. A certeza de quem eu sou faz eu ter convicção de que essa pedra não vai continuar aí. Essa pedra vai ser removida e Lázaro vai ressuscitar. O próprio Jesus, quando morreu, 3 dias, no domingo pela manhã, a pedra foi removida. Porque quem é filho, ele rompe. Filho rompe. Jesus falou, não vou transformar a pedra em pão lá para o diabo, no deserto. Sabe por quê? Porque o Pai, ele dá vida e não dá pedra. Muitas das vezes que coloca uma pedra para fazer você duvidar e questionar de que a história de fato vai continuar, é o diabo. Ele quer usar essa pedra. Lembra de Jacó? A pedra que representava uma vergonha. Representou uma vergonha até Jacó ter uma visão. E nas regiões celestiais ele viu os anjos subindo e descendo uma escada. Ele disse, quer saber, eu quero viver isso. Eu quero viver a identidade que Deus tem para mim. Chega de ser fugitivo. Agora eu quero ser escolhido. Chega de ser um fugitivo. Chega de se chamar Jacó. Eu quero ser Israel. Eu quero viver a identidade que Deus tem para mim nas regiões celestiais. E aí vem Jesus e olha para Pedro e diz para ele, Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele darei chaves do reino, o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra também será desligado no céu. Sabe o que Deus está falando? Uma vez que você entende quem você é, você passa a ser uma autoridade no mundo espiritual. E essas adversidades que você passa, os desertos que você passa, os questionamentos que vêm contra a sua vida, as acusações que vêm sobre a sua vida, só vão cooperar para um testemunho de edificação. Sabe por quê? Você passa a ter convicção de quem você é em Deus. Por isso que o Senhor está falando, não chore, não tenha dúvida do que eu tenho na sua vida. Não tenha dúvida de que eu tenho para realizar na sua casa. Não tenha dúvida de que eu te escolhi, de que eu te chamei. Não seja influenciado pelaquilo que falam, não seja influenciado pelaquilo que dizem, não seja influenciado pelas propostas. E talvez tem proposta vindo para fazer você perder a sua identidade. E Deus está falando, não perca a sua identidade. Porque a identidade que você tem, o diabo não tem. Mas ele sempre vai querer bater nessa identidade. Diga para quê? Para você perder a autoridade que Deus constituiu a você. Existem pessoas que vão receber uma chave da parte de Deus. Você crê nisso? Coloque aqui abaixo no comentário. Coloque aí isso, nesse exato momento. Coloque aí. Eu vou receber a chave do reino. E toda vez que Deus quiser te dar uma chave do reino, você tem que estar disposto a edificar. Porque quem tem a chave do reino está ligado ao reino. Quem tem a chave do reino coopera para o reino. E o diabo não quer ver você cooperar para o reino. O diabo não quer ver você ganhar a sua casa para o Senhor Jesus. O diabo não quer ver você ganhar a sua família para Jesus. O diabo quer ver você esmurecer. Ele quer ver você parar. Ele quer ver você desanimar. Ele quer ver você acreditar naquilo que falam, naquilo que dizem, naquilo que falam a seu respeito, nas calúnias, nas injúrias, nas defamações, nas mentiras, nas propostas. E Deus está falando, não, negocia, porque a sua identidade, ela é preciosa para Deus. O Senhor falou para Pedro, sobre esta pedra, entenda algo, para mim, tu és Pedro. Sabe por quê? Porque quando você confessa, eu também te confesso diante do meu Pai. Jesus falou assim, certa feita, todo aquele que me negar diante dos homens, esse será negado diante do meu Pai.
quando você me confessa diante dos homens, quando você não tem vergonha de assumir quem você é em Deus, quando você não tem vergonha de assumir a sua identidade, porque o diabo vai dizer, você é servo de Deus mesmo? Você é serva de Deus mesmo? E quando você bate no peito, não precisa bater no peito, mas quando você bate o pé e diz, tá aqui o diabo, eu sou o que Deus quer e não o que você quer. Eu sou aquilo que Deus proporcionou para mim. Eu sirvo a Deus. E eu vivo segundo a vontade de Deus. E todo aquele que vive segundo a vontade de Deus não vai se deixar influenciar. Deus está falando para alguém, não se deixe influenciar. Eu quero colocar uma chave em tuas mãos nesta noite. E como eu disse, essa chave que te liga ao reino, para que você receba essa chave, você tem que estar disposto a cooperar para o reino. Você está disposto a cooperar para o reino? Então se prepare, querido. Se você está disposto a se cooperar para o reino, prepara para ser perseguido, sim. Prepara para ser afrontado, afrontada. Prepara. Mas Deus está falando. Afrontado, perseguido, perseguida. Independente do que você seja, você vai sobressair, você vai romper as pedras que vierem diante do seu caminho. Sabe por quê? Você tem uma identidade. E aí o Senhor vem e fala, sobre essa pedra, Pedro, edificarei a minha igreja. Jesus estava falando, Pedro, você é duro. Pedro, você é terrível. Mas é um cara como você que eu preciso. Um cara que tem convicção, que não negocia. Um cara que mesmo que erra, o mesmo que tenha falhas, é um cara que diz, eu aceito o que você é, Senhor. Eu aceito viver a sua vontade. Eu aceito viver o seu querer, Senhor. Eu aceito, Senhor. É isso que Deus está falando para mim e para você nesta hora. Você tem disposição para aceitar a identidade que Ele quer te dar? A chave que Ele quer colocar em suas mãos? Então Deus está falando, esteja disposto. Sabe por quê? Olha, eu vou orar agora os Salmos 80, ou melhor, os Salmos 16. Mas olha o que o Senhor diz aqui, ó. Ó, lhe darei as chaves. Que ligado na terra será ligado no céu. O diabo está com medo de você aceitar essa chave, aceitar o seu chamado. Porque quando você aceita o seu chamado, você aceita viver aquilo que Deus quer. O que sai da sua boca tem poder de ligar os mundos, o mundo espiritual com o mundo físico. E Deus está dizendo, se você me ouvir, essa chave que eu colocar em tuas mãos nessa hora, neste momento, se você der créditos para mim, essa chave que eu colocar em tuas mãos nessa hora, ligará os mundos. O que você desligar, será desligado. Então esta oração, hoje nessa noite nós vamos fazer. Nós vamos ligar aqui nesta noite. Se você aceita ser uma pedra de edificação, preste atenção. Você aceita ser uma pedra de edificação? Você aceita ser uma pedra de fundamento, de firmamento para Cristo? Você aceita ser essa ferramenta que Deus quer que você seja? Então, como eu disse, esteja preparado. Porque quem não vai gostar é o inimigo. Ele não gosta quando você aceita viver aquilo que Deus quer que você viva. Quando Pedro aceitou e disse, eu sou disposto, Deus, sobre mim esse investimento espiritual. O que eu desligar da terra será desligado. E o que eu ligar será ligado. No verso 21, olha o que o Senhor, olha o que a palavra diz. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que era necessário. Que era necessário que ele fosse para Jerusalém sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei. E também ele fosse morto, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, chamando ele à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, nunca, Senhor. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. E Jesus virou para ele e disse, Pedro, para trás de mim, arreda,
Satanás, eita, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensas nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Entenda isso, querido. E muitos de nós olhamos para esse texto e falamos, poxa, o próprio Jesus disse, Pedro, tu vai ser uma pedra de edificação, eu vou edificar a minha igreja. E agora Pedro, quando ouve, é como eu disse, você precisa ter maturidade para entender. A partir do momento que você passa a ser uma pedra de edificação, você tem que estar preparado para ser perseguido, vendido, preparado para ser questionado, preparado para as tentações. E para você rompê-la elas, é não negociando. E a única maneira de romper as tentações é permanecendo, é continuando, é prevalecendo. Entenda que Pedro, quando ouve Jesus falar que ele vai ser entregue, e é necessário ele ser entregue, é necessário ele ser questionado, morrer para ressuscitar no terceiro dia, Pedro fala, nunca isso vai acontecer contigo. Jesus fala, Pedro, para trás de mim, arreda daqui, Satanás, tu és uma pedra de tropeço. Deixa eu falar algo para você. Por que questionar Pedro? Pedro, naquele dia, ele recebeu uma autoridade dos céus. E a quem mais é lhe dado, mais é cobrado. O diabo vai vir com força, é por isso que você tem que vigiar. E toda vez que o diabo vem com força, Deus vai permitir algumas situações vir para medir os seus pensamentos, medir as suas atitudes, ver quais são os seus pensamentos. Pedro, certamente, foi chamado de pedra de tropeço. Não era Jesus desfazendo dele, Jesus nunca desfez de Pedro. Mas Jesus estava dizendo, você não está entendendo, Pedro. Se você não for a pedra que se entregue, se você não aceitar o propósito, você vai ser uma pedra de tropeço. Sabe qual é a pedra de tropeço? É aquela que fica parada em frente ao túmulo e não se move. É aquela pedra em que Jacó deita e ali se conforta, ali se acomoda, quer viver do seu jeito. É aquela pedra que fica parada em nossa vida como um empecilho, em que nada acontece porque não entendemos os propósitos. Pedro só foi chamado de uma pedra de tropeço porque naquele mesmo dia Pedro recebeu a identidade espiritual. E é como eu disse, a quem mais é lhe dado, mais é cobrado. Porque quando você passa a ter uma identidade espiritual, os demônios vão querer te cercar. E sabe o que é isso? Pedro inaugurou uma identidade espiritual. E certamente o diabo veio com força para querer fazer com que Pedro interferisse no propósito, interferisse naquilo que Jesus iria fazer, aquilo que Jesus já estava disposto a fazer, que era se entregar, morrer, para ressuscitar, porque isso fazia parte do propósito. Então pode falar uma coisa, Jesus não chamou Pedro de Satanás porque Jesus odiava ele, não, porque Jesus odiou ele. Jesus estava querendo dizer para ele, Pedro, vigia, porque os demônios estão te cercando. Sabe por quê? Você já não é um anônimo no mundo espiritual. Então não queira interferir nos propósitos. Pois no mundo tereis aflição, querido. No mundo teremos aflição, mas é necessário termos bom ânimo e prosseguir. Porque Jesus disse, eu venci. Venceu como? Fugindo das tentações? Não. Se entregando a elas. Se entrega ao propósito, que as atribulações, as perseguições só vão cooperar. Estou pregando para alguém. Estava até dizendo, pastor, eu estava querendo resolver as coisas na força do meu braço. E Deus está dizendo, calma, seu coração. É necessário você passar pelo que você está passando. Isso faz parte de um testemunho, está cooperando para o testemunho. Pode falar ou não pode? Pedro foi essa pedra de edificação. E Deus estava dizendo, contra essa pedra, não tem que prevaleça
Porque a pedra, porque o nome de Pedro significa Petros, pedras. A pedra em que Jesus falava era a pedra que ele tinha, a pedra que ele era. Porque Jesus é a pedra angular. A pedra angular é Jesus. Ele estava dizendo, Pedro, não é a sua pedra. Porque se você edificar a sua vida na sua pedra, você vai querer fazer o que lhe apraz. E se você quiser fazer o que lhe apraz, você vai interferir nos propósitos. Então entenda, se você olhar para mim e entender que eu sou a pedra, eu sou a base acima de você, abaixo, acima de você, eu sou a base, mas que estou acima de você, você vai entender que tudo vai cooperar, os processos são necessários. Então eu vou enfrentar, eu vou atravessar, eu vou romper e não vou fugir deles. Porque quem quer que você recue é o diabo, que você fuja das responsabilidades é o diabo. Então o Senhor está falando para você hoje, sabe essa chave que eu preciso colocar nas suas mãos é para que você tenha acesso ao mundo espiritual. E entenda, querido, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pedro já entendeu. Jesus é necessário repreender ele para entender. Calma aí, Pedro, você não entendeu quem é você? Eu não disse para você que o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Mas não queira desligar aquilo que é propósito. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ser Deus. Eu estou declarando que o que você está passando, o que você está vendo não é para te matar, é para te fortalecer. Creia, você é uma autoridade e essa autoridade só vai fazer sentido nas suas mãos se você cumprir os propósitos. Então cumpra os propósitos, entenda qual é a sua identidade, entenda quem Ele é para você. Jesus, aquilo que Ele é para você, isso tem que fazer sentido na sua vida. Eu estou profetizando, querido, que algumas portas do mundo espiritual estão se abrindo para você nesta hora. O Senhor está colocando uma chave dizendo para você, está na hora de ligar ao reino, se conectar ao reino e deixar de fazer as suas vontades para fazer as minhas vontades. As minhas vontades irão prevalecer na sua vida. Você acredita nisso? Creia, Deus não perdeu o controle. É Deus dizendo assim, até aquilo que parece que é perca, é uma vitória de Deus para a sua vida. Até aquilo que pareça que te faz sofrer, está cooperando para o propósito. Então saiba quem é você, não negocia. Não deixe o eu interferir nas vontades de Deus. Não deixe o orgulho interferir nas vontades de Deus. Deus investiu em você. Então agarre essa chave. Agarre esse chamado. Agarre o que Deus colocou em suas mãos. Viva o propósito, sem negociar. Viva o propósito, sem perder a essência. Tendo em vista que o caminho e a verdade é Cristo Jesus. Servir a Deus não tem a ver com as minhas verdades, tem a ver com a verdade de Cristo. Não se perda em meio caminho. Deus fez um investimento na sua vida. Você não vai perder a sua casa, você não vai perder a sua família, você não vai perder o seu ministério. Eu estou declarando isso. Sabe por quê? Porque os céus investiu em você. Certamente o diabo. Entenda algo, querida. Só pode ser. Muitas vezes as pessoas olham para você e falam, poxa, você é isso, você é fraca, você é aquilo, você é isso. Ah, mas, irmão, o diabo só investe contra aquele que Deus tem um propósito. Só se levanta para querer interferir naquele que está intensamente em um propósito. Pedro só foi uma pedra de tropeço porque primeiro ele foi uma pedra de edificação. Então entenda isso para o seu coração. Só pode ser pedra de tropeço quem é pedra de edificação. Sabe o que Deus está dizendo? Essas lutas na sua vida só acontecem porque você tem uma identidade espiritual. E quem tem uma identidade espiritual certamente incomoda o diabo. Nós vamos orar aqui. Os Salmos, que você abrisse aí nesta hora, os Salmos de número, Senhor, a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração.
Nós vamos ler os Salmos de número, se eu não me engano eu falei 16, não é isso? Salmos 16. Pega essa água aí, nós vamos orar agora para a glória de Deus. Senhor, soberano e eterno, ó bendito e glorioso Deus, eu entro, Senhor, em Tua presença. Eu sinto, Senhor, neste momento, que há pessoas que estão chorando nesta hora. Talvez ela tenha buscado resposta, Senhor. O porquê que na vida dela tanta adversidade, tantas são as investidas, tantos são os levantes. O Senhor cria situações, Senhor, certamente para mostrar quem é o Senhor na vida dela, na vida dele. E quem é ela, Senhor? No mundo espiritual. Quando passamos a entender quem somos nós no mundo espiritual, certamente há um destravar. Certamente, Senhor, há um liberar. O diabo certamente não fica contente com aquilo que o Senhor já liberou sobre a vida dessa pessoa. Por isso, Senhor, eu faço esta oração aqui agora, para declarar, Senhor, que nada, nenhum problema, nenhuma adversidade, nenhuma circunstância, nenhuma aflição vai roubar a identidade desta pessoa. Nada vai roubar aquilo que os céus investiu na vida dela. Por isso, Senhor Deus, que é tanta pressão, talvez a pressão da vida dessa pessoa aumentou, da vida de Pedro aumentou, mas ainda, quando os céus investiu nele. E talvez essa pessoa já passa por tais pressões, por tais circunstâncias, por tais aflições, porque o Senhor investiu na vida dela. Eu quero declarar, Senhor, eu sinto o seu fogo aqui. Eu quero liberar esta palavra, Senhor, que a chave que o Senhor colocou nas mãos da tua serva terá poder de ligar o mundo espiritual, desligando da terra e sendo desligado no céu, ligando da terra e ligando no céu. Eu quero ligar, Senhor Deus, que esta pessoa espiritualmente nesta hora se levantará no Senhor como nunca, se colocará de pé, Senhor, como uma ferramenta preciosa. Sim, mesmo que os levantes aumente, mesmo, Senhor Deus, que as afrontas aumentarão sim, porque os céus fez um investimento maior na vida dela. Os céus fez um investimento maior no filho dela. Talvez o filho está sendo uma pedra de tropeço, e você tem que entender isso, mãe. Se o filho está sendo uma pedra de tropeço hoje, é porque Deus já escolheu ele. Se o marido está sendo uma pedra de tropeço hoje, é porque o pai já escolheu ele. Só pode ser uma pedra de tropeço quem outrora Deus já escolheu para ser uma pedra de edificação. Não! O que você está vivendo não é por acaso. O que você está passando não é por acaso. E talvez você, para alguém, para um familiar, para uma pessoa, e talvez até para alguém religioso, você está sendo uma pedra de tropeço. Mas entenda algo, querido. Está sendo esta pedra de tropeço porque você é uma pedra de edificação. E Deus está falando, eu quero mudar isso hoje. Eu quero abrir a sua visão, entender, para que você entenda a real identidade. Eu quero ter o seu coração nesta noite, para que você olhe para mim. Certamente foi necessário passar pelo que você está passando, viver o que você está vivendo, para que você entendesse
quais são os propósitos de Deus para a sua vida. E você entende o propósito de Deus para a sua vida. Quando você entende os propósitos, os céus te entendem. Quando você conhece os céus te conhecem. Senhor, eu quero declarar, Senhor, que esta casa, este casamento, talvez esse casamento tenha sido um tropeço, é porque, Senhor, quem uniu foi Deus. E essa pessoa não vai desistir, não vai tomar atitudes precipitadas, não vai agir conforme a força do seu braço, não vai. Eu estou declarando, Senhor, nesta hora, eu desligo, Senhor, a contenda, eu desligo, Senhor Deus, a confusão. Como homem de Deus, eu desligo nesta casa, Senhor Deus, a injúria, a discórdia. Eu desligo, Senhor, a desunião. Eu desligo, Senhor Deus, a fofoca, a mentira, a acusação. Porque o Senhor diz: o que desligardes também será desligado. Eu quero desligar, Senhor, essa enfermidade. Eu quero desligar, Senhor Deus, desta hora, essa inconstância, esse vazio espiritual, essa depressão, essa angústia. Eu quero desligar agora, Senhor, esse desejo de morte, de suicídio, porque tudo que o diabo, Senhor, talvez tenha feito é querido roubar a identidade dessa pessoa para desfalecer a ela. Não prevalecerá. Eu quero declarar, Senhor, para a glória do teu nome. Faz, Senhor, acontecer o rebuliço sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta vida, sobre este lar. Glorifica o teu nome, Senhor. Assim, Deus, eu declaro e oro com os teus servos. Os Salmos 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti eu me refugio. O Senhor, a ti eu declaro, Senhor, tu és o meu Senhor, e não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles que são notáveis, e quem está, Senhor, todo o meu prazer. Grande será o sofrimento, ó Pai, dos que correm atrás dos outros deuses, e não praticareis dos seus sacrifícios de sangue. Os meus lábios, Senhor, nem mencionarão os nomes desses tais deuses. Senhor, tu és a minha porção, tu és o meu cálice, e tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram por mim em lugares desagradáveis. Bendirei o Senhor, que é o meu conselho, Senhor. Na escura da noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, e não serei abalado. Por isso meu coração se alegra, e o inimigo não prevalece. E no íntimo eu exalto o Senhor. Mesmo o corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás, Senhor, no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a verdade da vida. Alegria pela tua presença eu tenho, Senhor. Eterno prazer da tua direita. Ó Senhor, nos ensina, Senhor, os teus mandamentos. Nos ensina, Senhor. Nos faça conhecer a ti no mais íntimo. Viver a tua identidade, a tua vontade, o teu querer. É o que queremos, Senhor, para as nossas vidas. Que o Senhor possa vir, Senhor, com refrigério sobre esta casa.
refrigério sobre esta vida, com ânimo sobre esta casa, com ânimo sobre essa família. Glorifica o teu nome, Senhor, esta vida. Sim, Senhor. Há um propósito maior que essa perseguição. Há um propósito maior que esta aflição. Então você precisa romper. Eu estou declarando que você vai romper. Deus está te conectando aos céus. Deus está te ligando aos céus. Para a glória do teu santo nome. Eu te abençoo nesta oração. Não só você, mas toda a sua casa. Seja abençoado pelo Senhor. Seja agraciado por Deus. Glorifica o teu nome, Senhor. Que a presença do Espírito Santo possa repousar sobre a sua vida de uma maneira rica, gloriosa e abundante, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Te adoro porque tu és fiel. Beba desta água. Seja purificado, purificada. Oh, preenche, Senhor. Preenche essa casa. Preenche essa vida, essa alma, essa pessoa, Senhor, para a glória do teu santo nome. Abençoa as famílias. Abençoa cada um, Senhor, que participou dessa oração. Se você crer nesta poderosa palavra, Deus está descortinando os céus para que você entenda a real razão de tudo que você vive, de tudo que você passa, de todas as aflições, de todas as angústias, de todas as perseguições. Deus tem propósito em tudo. Viva o propósito, a identidade que Deus tem para você. Não se precipite. Deixa Deus trabalhar, mas creia. Ele é Deus do sobrenatural. Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa. Que a paz repouse.